Olá, mais um episódio de Conversas com Binder, hoje para falar sobre o Dia Mundial da Alfabetização. A socialização é fundamental no processo de aprendizado. Para marcar a importância da alfabetização no desenvolvimento social e econômico mundial, a Organização das Nações Unidas, a ONU, por meio da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, criou o dia 8 de setembro como Dia Mundial da Alfabetização. A Assembleia Legislativa do Paraná, a ALEP, inclusive aprovou em primeiro turno um projeto de lei que institui o ensino domiciliar para a educação básica no Estado. O projeto de lei ainda precisa passar por uma nova discussão no plenário da Casa. Sobre esse tema, vamos conversar hoje com o Gustavo Gava, doutor em Filosofia da Mente, professor do curso de Pedagogia da Universidade Positivo. Antes, eu lembro a você que o Conversas com Binder é um podcast mantido graças a um financiamento coletivo que está no Catarse. Você digita Conversas com Binder no Catarse e pode ser nosso assinante, colaborar para que esse projeto seja mantido. Você pode colaborar a partir de R$10 e qualquer outro valor que você queira disponibilizar para manter esse projeto de jornalismo independente. Inclusive o Catarse já aceita pagamentos em Pix, então você pode colaborar para manter esse projeto que já acontece, vem sendo distribuído nas principais plataformas de áudio há mais de um ano. Eu sou Ângelo Binder e sou o produtor e apresentador deste projeto do Conversas com Binder. Bom, então vamos voltar ao nosso tema de hoje, conversar com o Gustavo Gava, doutor em Filosofia da Mente, professor do curso de Pedagogia da Universidade Positivo. Então, Gustavo, quais fatores dificultam a alfabetização? A cobrança dos pais pode atrapalhar nesse processo? Um dos principais fatores que podem afetar a alfabetização é os estímulos que essa criança recebe ou já recebeu, até porque a criança ela tem uma história de vida, e essa história de vida ela é completa de estímulos. Então, quais foram os estímulos que essa criança recebeu, independente da sua idade, se nós estamos falando ali de crianças de 4, 5 até 7 anos, nós devemos entender que são 4, 5, 6, 7 anos de história que ela viveu em um determinado ambiente. Então, todos os fatores que compõem esse ambiente, desde estímulos visuais, estímulos auditivos, estímulos táteis, etc., vão ser fundamentais para a alfabetização. Então, se o estímulo ele é assertivo, ele vai, com certeza, ser um estímulo que pode ajudar no desenvolvimento da criança, principalmente da fala e também do letramento. Então, para a alfabetização, isso vai ser fundamental, mas para saber esses detalhes, nós precisamos também entender que tem todo um histórico aí por trás, como que foi e como que é a vida dessa criança. Os problemas na alfabetização necessariamente devem representar preocupação para os pais? Eu não colocaria dessa maneira, que é muito comum nessa fase transtornos de aprendizagem. Embora a gente saiba que existam e aconteçam com uma certa frequência, mas para dizer comum, a gente poderia aqui colocar que é comum, dentro desses desafios da aprendizagem, observar as dificuldades. Então, nós vamos ter crianças e crianças que, em algum momento, dependendo da atividade, da aula, vão apresentar alguma dificuldade. E até aqui, que é o nosso tema, que é a alfabetização, pode sim acontecer uma dificuldade na fala, uma dificuldade em criar narrativas, uma dificuldade em identificar as letras, enfim, pode aparecer uma série de dificuldades.
mas não necessariamente que essa dificuldade venha a ser um transtorno. Pode vir a ser, mas em primeiro lugar a gente sempre pensa como uma dificuldade, não já necessariamente um transtorno. Acredito sim que o mais importante para os professores e professoras é fazer um trabalho conjunto. Então, se observou uma dificuldade e teve ali o movimento de tentar fazer com que essa criança se desenvolva por meio de uma outra prática, atualizando a sua atividade, colocando outros elementos e ainda assim continuou esse problema, aí é necessário entrar outros profissionais para ajudar nessa observação. Bom, se os pais observam que há algum tipo de problema no processo de alfabetização dos seus filhos, é necessário primeiro que ele converse com o professor, a professora que acompanham os seus filhos na escola. Até porque essa observação ela não pode ser isolada, ela deve ser uma observação em conjunto. Essa observação é apenas do pai, da mãe, quem observou isso? Essa observação ela também já foi detectada na escola por algum professor, por alguma professora, por algum outro profissional. Então, a primeira coisa a se fazer é entender se há outras pessoas que estão observando isso e se de fato isso é um problema. Até porque, dessa forma, a gente evita preocupações, né, que não estão sendo de fato um problema, mas pode ser, claro, uma preocupação ali que os pais estão tendo e, às vezes, por falta de elementos, podem estar se preocupando, às vezes, até de uma maneira desnecessária. Então, a primeira coisa, como uma dica que eu dou, é buscar todas as informações necessárias e outras observações. E essas outras observações seriam exatamente dos professores, das pedagogas, dos pedagogos envolvidos diretamente ali com essa criança. Nessa fase, é comum descobrir transtornos de aprendizagem? Olha, essa é a pergunta do milhão. Essa é uma pergunta, com certeza, uma das mais importantes, porque quando nós falamos sobre o papel da escola no processo de alfabetização, nós vamos entender que é o espaço que a criança precisa viver, porque é nesse espaço que ela vai ter o contato com outras pessoas, outras crianças, adultos, e é nesse espaço tão micro comparado à sociedade que ela vai ter a experiência do reflexo do que a gente chama também de sociedade, porque ali ela vai lidar com as diferenças humanas, e isso é muito importante para o desenvolvimento dela, inclusive a alfabetização. Ter essa troca, essa experiência com crianças da mesma faixa etária, um pouco mais velhas, e isso vai ser fundamental. Então, todos esses estímulos que ela recebe nesse ambiente chamado escola serão necessários e serão muito importantes. Por isso que mesmo no chamado homeschooling, ou a educação em casa, ela não pode ser colocado em pé de igualdade. Essa é a minha percepção como educador e professor. Porque tem coisas que a gente só aprende e a gente só lida com as diferenças. É na diversidade e é nesse espaço chamado escola que nós conseguimos perceber que a socialização vai ser fundamental para o desenvolvimento humano. Qual a importância, Gustavo, da escola no processo de alfabetização? O ensino domiciliar teria a mesma eficácia? Olha, essa é a pergunta do milhão. Essa é uma pergunta, com certeza, uma das mais importantes, porque quando nós falamos sobre o papel da escola no processo de alfabetização, nós vamos entender que é o espaço que a criança precisa viver, porque é nesse espaço que ela vai ter o contato com outras pessoas, outras crianças, adultos, e é nesse espaço
tão micro comparado à sociedade que ela vai ter a experiência do reflexo do que a gente chama também de sociedade, porque ali ela vai lidar com as diferenças humanas. E isso é muito importante para o desenvolvimento dela, inclusive a alfabetização. Ter essa troca, essa experiência com crianças da mesma faixa etária, um pouco mais velhas, e isso vai ser fundamental. Então, todos esses estímulos que ela recebe nesse ambiente chamado escola serão necessários e serão muito importantes. Por isso que mesmo no chamado homeschooling, ou a educação em casa, ela não pode ser colocada em pé de igualdade. Essa é a minha percepção como educador e professor, porque tem coisas que a gente só aprende e a gente só lida com as diferenças. É na diversidade e é nesse espaço chamado escola que nós conseguimos perceber que a socialização vai ser fundamental para o desenvolvimento humano. E por fim, Gustavo, qual a importância dos pais nesse processo de alfabetização? A importância dos pais é fundamental nesse processo. Em primeiro lugar, não nos esqueçamos que toda a experiência que a criança tem em casa ou em qualquer outro ambiente que ela esteja com os seus pais, responsáveis, cuidadores, ela está recebendo o quê? Estímulos. E aí eu faço e lanço essa pergunta para vocês que estão nos ouvindo e para você aqui que fez essa pergunta. Qual o estímulo? Quais os estímulos que nós estamos passando para as nossas crianças? Então isso vai ser fundamental. E isso pode sim ajudar no processo de alfabetização, não que os pais, os responsáveis dessa criança, estejam fazendo, ou seja, o papel de continuar essa prática ou atividade pedagógica que ela tem na escola, mas sim todos os estímulos que ela recebe por parte dos pais vai fazer com que isso vá ao encontro desse processo, que é a alfabetização. Legal, então eu conversei hoje com o Gustavo Gava, doutor em Filosofia da Mente, professor do curso de Pedagogia da Universidade Positivo. Eu lembro a você, quem quiser mandar sugestões de pauta, também quiser conversar comigo a respeito do podcast ou demais assuntos, basta procurar meu Instagram, que é o @conversascombinder, e a gente conversa por lá. Você pode também sugerir assuntos, entrevistados, temas a serem abordados por aqui. Lembrando sempre que esses episódios estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Você pode ouvir quando e aonde quiser. Para você, um forte abraço e até o próximo episódio.